Bem-vindos, senhoras, senhores e todos vocês, bem-vindos ao Patramada Criminal. Nós somos um podcast de True Crime que estamos disponíveis todas as segundas-feiras no Spotify, Deezer, agregadores, em qualquer lugar que você ouve os seus podcasts. Sim. E todos os domingos nós temos um vídeo aqui no YouTube, então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, aquela coisa toda que Comenta. você já comenta, xinga, faz o que você quiser. Conta que você tá cozinhando. A gente tem um monte de gente que conta que tá cozinhando no dia. Porque é domingo, né? O dia A gente, domingo o povo vê a gente fazendo comida, fazendo o rango de domingo, que é aquele rango que começa a ser feito às 11 da manhã e vai ficar pronto às 3 da tarde. E daí... E na segunda, o povo ouve a gente fazendo faxina. Sim. E eu fico feliz de eu ser um pouco a companhia das pessoas na hora da faxina e na hora da comida, porque basicamente são coisas que eu gosto muito de fazer. Nossa, então, e o mais legal é que eu me sinto em casa, sabe? Sinto que eu sou de casa. Melhor elogio é quando a pessoa fala que responde a gente. Tipo, ouve a gente falando alguma abobrinha, a pessoa responde, ela percebe que não tem como a gente ouvir. Adoro. A gente adora, porque a gente também me esse é o sinto objetivo. amiga. A gente gosta de se sentir amiga, de se sentir parte da sua vida, porque a gente é xereta. A gente é bem xereta. A gente é bem xereta e a gente é bem... Como que é o nome? Entrona. A gente gosta de entrar na sua vida e fazer suas coisas com você. Entronas. Gente... Entronas criminais. Entrei nas maneiras. Com consentimento, tá? Com consentimento. Entrei de maneira feita com consentimento. Gente, seguindo linha nenhuma deste podcast, seguindo vídeo algum que a dona Schmidt tenha feito nesse podcast, tá? Eu gostaria de falar hoje de uma influencer americana que provoca certas reações das pessoas. Ela é uma pessoa que ou você ama, ou você odeia, ou... Então, ela divide opiniões. Ela é uma pessoa que você não consegue não ter uma opinião sobre ela. E, obviamente, que isso não tem linha, não tem, assim, sequência nenhuma. Nenhuma relação com nada que a gente tenha nada. Não. Qualquer relação é mera coincidência. Qualquer relação que você possa fazer é mera coincidência. Mera coincidência, absolutamente, assim, nenhuma relação, sinceramente. As sinapses que você vai fazer na sua cabeça são de sua responsabilidade. Eu realmente não vejo nenhuma relação com absolutamente nada que foi contado nesse podcast nos últimos 12 meses. Muito bem. Uhum. É verdade esse bilhete. Hoje a gente vai falar de uma influencer. Não, desculpa, ela não é influencer, gente. Ela é uma líder espiritual, uma teacher, uma guru, uma coach, ou como ela mesma se denomina, uma catalisadora espiritual. Chique. O nome dela é Teal Swan. A Teal Cisne. Teal Cisne, ok. É o sobrenome da mina do Crepúsculo, não é? É, Bella Swan. É. O nome dela é Teal. T-E-A-L. É uma cor, não é? Um azulzinho. É verdade. Nossa, é uma cor e um pássaro, o nome dela. É um pássaro azul. Então, em 2011, ela começou aqui no YouTube um canal falando sobre espiritualidade, saúde mental e wellness. Wellness é um termo muito vago, né? O wellness basicamente é bem-estar, é um estado de boa saúde. E esse termo tem sido muito usado ultimamente por todos esses influencers fitness, coach quântico, coach da saúde, porque wellness pode significar absolutamente qualquer coisa, né? A gente precisa falar um pouco também sobre a apropriação de termos que são conhecidos como wellness, bem-estar,
E daí você apropria e ressignifica esse, né, dá um novo significado para essa palavra, e agora wellness pode significar absolutamente tudo. Então É pode tipo ser thriving. Eu odeio a apropriação de thriving. Tá todo mundo usando thriving agora. Tá todo mundo thriving. thriving, o que é isso? Não sei. Então é assim, tipo, wellness agora é um approach holístico em que você tem que, é um bem-estar de corpo, alma, espírito, mente, tudo. E isso a gente sabe que isso não existe. Ninguém tá wellness o tempo todo. E esse é, sabe, mente, corpo, espírito, essa wellness não existe. Isso é É o tal da positividade positividade. É tóxica. isso que eu ia falar, positividade tóxica, sim, Que as é isso pessoas mesmo. usam para te vender esquemas de pirâmide e cursos que Usam isso não pra vender tudo, funcionam. né? O esquema básico é: você está se sentindo uma merda porque você está fazendo isso, isso e isso errado. Me siga ou compre isso, isso e isso para saber como fazer tudo certo. E aí você vai estar thriving na sua vida de wellness. Exatamente. Por quê? Porque eu te trato com um approach holístico. Corpo, alma, mente, espírito, aura, Ok. olho. Abra o seu terceiro olho, o olho do cu, né? O terceiro olho, gente, ele não está na testa. Para algumas pessoas deve estar, para outras não. Mas então, essas pessoas na internet pegam termos conhecidos que significam X e elas ressignificam esses termos que a gente conhece, mas como é um termo que a gente já conhece, a gente acha que aquilo é algo legítimo. A gente acha que é muito mais científico do que realmente é. Exatamente. Por exemplo, coach quântico. O que é um coach quântico? Vai no nível quântico. A maioria dos coach quânticos não consegue definir o que é quântico. Então, mas o que eles fazem? Eles pegam esse termo, que é um termo científico, e eles ressignificam esse termo, eles se apropriam desse termo, porque daí eles podem te vender absolutamente tudo por um dinheiro que você não tem, com a palavra que você sabe que é uma palavra científica. Então dá uma validação para aquela completa porcaria que eles estão te vendendo. Eles estão te vendendo algo completamente ridículo, mas eles associam um termo científico ali na... É como você colocar uma pérola num monte de e vender para a pessoa. Se você perguntar para um físico quântico o que faz um coach quântico, ele não vai saber te responder. E o físico quântico é quem provavelmente mais entende da palavra quântico. Exatamente. E os vídeos da Teal Swan, eles são um pouco vagos. Mas o que ela fala muito é sobre saúde mental e como curar o seu trauma de infância. Ela fala muito sobre como curar o trauma da criança para que a gente seja uma humanidade melhor, para que a gente seja a mudança no mundo. Gente, terapia. Não é terapia. Ah, não? Você sai daqui com essa sua essa coisa científica, essa sua lógica, essa sua terapia. Ciência, tá? Aqui a gente não tratamos... Aqui são fatos alternativos que a gente usa. Fatos alternativos é outro exemplo bom. Fato alternativo. Daí você fala, ou seja, uma mentira, porque se é fatos alternativos não existem. Não existe. Se é fato, é verdade. Se é alternativo, não é fato. Então, mas daí você ouve a palavra fato e você acha que fatos alternativos é algo que existe. Enfim, tomem cuidado com todo mundo que se apropria de termos legítimos para vender porcaria. Então, e ela fala muito sobre saúde mental, sobre como curar o seu trauma, como ser um ser humano melhor, como elevar o seu espírito. Afinal de contas, ela é uma catalisadora espiritual. Ela faz a sua evolução espiritual acontecer de forma mais rápida. Ela tá lá para te sabe, te mandar para o próximo nível espiritual. E ela fala também de reencarnação. De novo, muita gente branca falando de reencarnação
que é algo que existe em religiões de pessoas ao redor do mundo, e desse povo branco pega esse termo reencarnação, esse termo karma, por exemplo, se apropria desses termos que eles não entendem direito, e eles dão o próprio significado para esse tipo de coisa. O que já, pra mim, vocês estão vendo que esse termo é um puta gatilho pra mim, né? Gente se apropriando de coisas que elas não deveriam pra tentar vender coisa na internet é um puta gatilho. Já tô com a pressão lá em cima, já, e sou eu que tenho que terminar esse vídeo ainda. Tô aqui só observando. Eu tô até aliviada. Essa doideira não é minha, sabe? Tipo, ok. Vamos lá. Vou tentar manter minha saúde mental até o final do vídeo para completar essa tour. E como que ela promove essa cura, por exemplo, dos seus traumas e mágoas e toda essa bagagem que você tá, bagagem emocional? Ela tem um livro e um método chamado The Completion Process. Deixa eu ver. Ela tem um livro e um método. Essa pode ser aquela parte preta e branca que você coloca. Pode colocar um heavy metal, tá ligado? Eu tava com um pigarro no meu outro vídeo. Eu, tipo, comecei a gravar com aquele pigarro preso aqui. Gente, acontece. Isso vocês não veem na TV. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Também imagina o William Bonner. Então, o processo, ela tem um livro / método chamado The Completion Process, que é, entre aspas, o processo de conclusão. Conclusão de que a gente não sabe porque é um trabalho constante, segundo o site desse método. É uma coisa que você tem que fazer o resto da vida, mas tudo bem. Esse processo de conclusão, eu traduzi livremente o que ele é do site do próprio processo. E eles dizem assim, esse processo é um processo abrangente para curar traumas que continuam se manifestando na nossa vida através de gatilhos emocionais que previnem nosso empoderamento e uma vida livre de medo. É um processo de 18 passos de visualização que te guia pelos gatilhos emocionais até a sua primeira memória para que você possa resolver ou suprir as necessidades do você criança através da visualização e do autoconhecimento. Eu já achei, pra quem é um catalisador, eu já achei tudo muito comprido. Não é pra ser rápido? Não é pra isso que ela cobra? Minha filha, ó, 18 passos, eu quero ir embora. 18 passos não é catalisador, não. Cadê? Então, basicamente o que ela faz? Ela faz você visualizar o seu trauma, regredir na sua cabeça até a sua primeira memória e ir caminhando pelo seu eu criança, revisitando todos os seus traumas para que você possa suprir a necessidade que você tinha como criança, ou para que você possa resolver esse trauma que você teve quando criança. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que ela não é uma psicóloga, uma psiquiatra ou uma profissional da saúde. E eu acho que psicólogos e psiquiatras que estão vendo a gente podem concordar comigo que mesmo que você seja um profissional da saúde treinado com PhD em psiquiatria, você fazer uma pessoa reviver o trauma dela é algo de extrema responsabilidade. É uma coisa que tem que ser feita aos poucos, com cuidado, para que a pessoa não, feche. Gente, não é um processo que pode levar anos pra terminar. Quando você faz. Na pós eu aprendi isso mesmo, no processo psicanalítico. Na pós eu tive isso focado pra psicanálise, tá, gente? Não tem algumas terapias, tipo terapia comportamental cognitiva, que ela segue uma linha mais voltada pra Jung, pra Skinner e tal. É um pouco mais rápido, mas é mais rápido, tipo, você vai sentir alguma melhora de 6 meses pra 1 ano. Por quê? Porque eles fazem o contrário. Eles começam resolvendo a angústia que você leva no momento, tipo, tô muito estressado, tô tendo crise de pânico. Então eles querem resolver a crise de pânico primeiro, depois que você resolveu a crise, eles voltam.
Vão pra trás pra entender a origem de você ficar tão estressado, da onde vem a crise de pânico, qual é o seu gatilho, você vai descobrir isso depois. Primeiro o foco é aliviar o sintoma. A psicanálise é o contrário. Basicamente, você vai ficar sentado, o cara, ele vai interagir, a gente é orientado quando vai aprender clínica, que você tem que interagir o mínimo, você vai direcionar a pessoa de leve, o mais de leve que você conseguir, porque o processo de autodescoberta tem que vir da pessoa. A análise, tem gente que faz análise a vida toda, porque você está se analisando, que é o que o Freud chama de a cura pela palavra. Então, assim, ela tá propondo uma versão, uma psicanálise de bolso sem ter formação. Fast food. E tem coisa, gente, que assim, se você chega à conclusão sozinho, muitas vezes você vai chegar, você tá dançando em volta de determinada conclusão, porque você não tá preparado para lidar com ela ainda. Então você vai chegar, tanto que tem um pós-freudiano, que é o Lacan, que ele tem um método um pouco diferente, que é quando você chega no insight, ele corta a sessão. Mesmo que seja... Ele fala, olha, vamos parar por aqui, mesmo que não tenha acabado o tempo. Às vezes, sei lá, você vai fazer uma sessão de 45 minutos, 50 minutos, deu meia hora, você teve um insight. Ele vai falar, eu preciso que você vá pra casa com isso. Porque você chegou num ponto importante, você tem que digerir, você vai voltar aqui e a gente vai retomar desse ponto, porque se eu deixar você continuar falando, você não vai voltar com isso pra casa, você vai voltar com a última coisa que você falou, e eu preciso que você trabalhe isso. Esse é um ponto que é um ponto crucial pra você entender o que te afeta desde lá atrás. Mas esse é um processo que não é fácil de você fazer. Você tem que estudar muito e conhecer muito, porque vai ter determinados sinais que a pessoa vai dar na fala, que a pessoa não entende, que você tem que captar. E é aquilo, é um processo que você tem que ter muita responsabilidade. Se você é psicanalista, você tem que fazer terapia. Você não pode atender sem fazer terapia. Pelo menos 2 vezes por mês, se não me engano, ou 1 vez por mês, alguma coisa assim. E, então... inclusive, sabe aquele livro... Eu tô feliz que minha mãe morreu, I'm Glad My Mom Died, da Jennette McCurdy. Ela era a Sam do iCarly na Nickelodeon, e ela escreveu um livro dizendo que ela teve uma mãe extremamente abusiva, e uma das coisas que ela relata nesse livro é exatamente isso. Ela foi pra terapia cheia de bagagem, cheia de trauma, mas ainda idolatrando a mãe dela. Então, quando a terapeuta, logo na primeira sessão, falou o que você está descrevendo é um relacionamento abusivo, ela não estava pronta para receber aquela informação e ela largou a terapia naquele dia. Quando ela voltou para a terapia, acho que foi 1 ou 2 anos depois, ela conseguiu voltar para a terapia, ela voltou para uma pessoa especializada em anorexia e bulimia, em desordem alimentar, transtorno alimentar, porque daí ela conseguiu tratar primeiro o transtorno e daí ela foi tratando a origem, tipo, primeiro você trata, você vai entendendo. Entendeu? Sim. Porque daí ela conseguiu. Então, assim, você retornar ao seu trauma, você retornar a certas memórias da sua vida é algo extremamente traumático que não deve ser feito sem acompanhamento de um profissional. É igual aquela terapia de exposição para quem tem ansiedade ou quem tem fobia. Por exemplo, você tem fobia de aranha, daí aracnofobia, daí você vai e tem um contato com uma aranha. Você não pode já começar com aranha no seu corpo. Uma pessoa na rua, uma influencer, uma pessoa na internet falando, coloca um monte de aranha no seu corpo. Não, você tem que fazer um tratamento. Essa terapia de exposição tem que ser feita por um psicólogo, um psiquiatra, vai aos pouquinhos, ela vai acompanhando você, vai acompanhando os gatilhos que você está tendo. Então, é de uma extrema responsabilidade. E o que é algo que a Teal Swan não faz, porque ela não tem esse preparo, ela não tem esse conhecimento e ela não tem as ferramentas para fazer isso. Ela desenvolveu um processo de 18 passos, que é tipo fast food, sabe? Vamos revisitar seu trauma e vamos ver o que vai dar. Nossa, e nem existe isso de você colocar 18 passos, porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vai precisar... Quanto menos familiaridade você tem com terapia, com o processo terapêutico, maiores as voltas que você vai ter que dar, porque, tipo, gente, é como qualquer exercício, é como tudo na vida, você não começa sabendo. Se a pessoa nunca fez terapia, uma pessoa muito fechada, uma pessoa que guarda tudo pra dentro dela, os primeiros 6 meses, às vezes não vai ter nada de relevante que a pessoa vai falar. Não, gente, se você for um psiquiatra,
PhD, você vai ter uma especialização, você vai ter transtornos alimentares, o outro vai ser especializado em abuso sexual, você tem esse tipo de coisa porque tratar disso é algo extremamente complexo. Daí você tem uma pessoa sem treinamento médico, sem absolutamente nenhum treinamento acadêmico, que não fez estudos, que não fez pesquisa, que não escreveu um artigo, que não, sabe, tratando absolutamente todo o trauma. E o que ela fala? Que existem várias coisas que ela fala. Ela fala que ela é capacitada para isso porque ela sofreu abuso. E por quê? E ela é capacitada para falar sobre, inclusive, tirar a própria vida, porque ela é uma sobrevivente de atentados que ela fez à própria vida. Então ela fala que por ela ter atentado contra a vida dela, ela tem uma perspectiva que psiquiatras e outros profissionais não têm. Nossa, se eu soubesse, em vez de eu ficar 2 anos estudando a pós-graduação, eu tinha desenvolvido experiência. Feito um curso. Entendeu? Né? Se era só nutrir essas experiências de vida. É a mesma coisa que falar, eu dirijo um carro, portanto eu posso ser técnica do Detran, eu posso ser, tipo, professora lá do Detran, eu sofri um tipo... acidente de carro, então eu posso ser engenheiro espacial da NASA, porque eu sei como é sofrer um acidente, vou fazer de tudo para evitar acidentes. Exato. Já tiraram sangue de mim, então eu sou basicamente uma enfermeira. Porque eu tenho essa experiência do processo. Eu tive essa experiência, uma experiência que muita gente não tem. Fiz uma tatuagem, logo posso ser tatuadora. Senta aqui. Exatamente. Me empreste essa máquina, me fala o que você quer. Muito bem. Então, assim, gente, a gente sabe que as experiências de vida que a gente tem, obviamente, dão muitas qualificações pra gente, mas isso não significa que você pode ir tratar outras pessoas, principalmente com a saúde mental e espiritual delas. Não dá pra confundir. Você ter passado por isso faz com que você seja um bom amigo e com que você esteja mais aberto também para entender pessoas passando por situações difíceis, mais empático. São habilidades que vão fazer, assim, que vão te transformar numa pessoa mais forte e te preparar mais pra vida. Mas você trocar isso por um conhecimento técnico e por uma coisa que você tem que ter uma licença, um conhecimento específico pra fazer, é muito irresponsável. E principalmente você não pode cobrar pra tratar os outros, né? Porque diferentemente de Jesus, que, né? Porque ela acabou virando, pros seguidores dela, ela virou uma figura como Jesus. Ela virou uma messiânica, exatamente. Por quê? Porque ela cura as pessoas do trauma delas. Em 18 passos. Em 18 passos. E ela cura porque ela dá aulas e cursos e palestras ao redor do mundo, e ela tem livros e tudo mais. Então ela faz isso curando as pessoas. Então ela meio que ela é a Jared Leto do jovem gratiluz. Essa é a realidade, tá? Okay. Mas ela fala... e ela fala também que... ela fala também que ela tem habilidades extrasensoriais, que ela pode ver o corpo dentro do corpo das pessoas e diagnosticar doenças, que ela consegue ler a mente e a aura das pessoas. E obviamente que tudo isso ela vai passar para você por aquele precinho de uns $400 por curso. Né? Porque diferentemente de Jesus, que ia pregar pro povo de graça e ainda multiplicava os pães e os peixes e o vinho, ela não multiplica porcaria nenhuma. Ela vai lá e te cobra $400, $300. Ela divide a sua... Você tem a oportunidade de dividir sua conta bancária com ela. Exatamente. Ok. Ela multiplica os pães e os peixes dela. Ela multiplica através do seu dinheiro. E assim, ela tem um centro de retiros que ela faz em Utah, também pela bagatela de centenas de dólares, e ela tem um centro de cura na Costa Rica.
E, assim, muita gente que vai nesse tipo de retiro, que compra os cursos dela, acaba virando, tipo, minion dela. Você não pode falar absolutamente nada contra essa mulher. Porque ela é assim, ela salvou a vida deles, ela mudou a minha vida, ela é a minha líder espiritual, ela tem capacidade sobrenatural de acessar conhecimentos que o restante da humanidade não tem. Uou. Contém ironia. Gente, isso tudo, se você... As minhas fontes estão todas aqui, tá? Então, se vocês quiserem ler as minhas fontes e ler de onde eu tirei essa coisa toda, ela fala realmente, os seguidores dela são, tipo, seguidores cegos, assim. Tudo que ela faz salvou a vida deles, porque ela é um ser extremamente iluminado, extremamente evoluído. Ela, inclusive, fala que ela é... Eu não sei se é ela que fala ou se são os seguidores que acabaram criando essa imagem dela, que ela é parte humana, parte extraterrestre, porque ela tem esse conhecimento e essa capacidade de acessar conhecimentos sobre o universo que outras pessoas não têm. Ah, mais uma que fala com os aliens. Gente. Tia, seja melhor. É meio cientologia isso, né? É total cientologia. E, tipo, assim, qual que é o problema, né? É que ela vende isso tudo para pessoas que estão em situações extremamente vulneráveis. Claro. São pessoas que passaram por traumas reais, traumas pesados, e ela vende essa pseudociência, essa pseudopsiquiatria da cura instantânea, solução para os seus problemas, para que você, assim, para que você, não é um tratamento a longo prazo que vai te ajudar a longo prazo, mas ela te vende o essencial para você ter aquele hit de dopamina e continuar pagando. E quando eu falo o hit de dopamina, aquela dose de dopamina, isso é uma coisa que é usada por seitas, por alguns partidos políticos, por alguns grupos de alto nível de controle, é usado por marketing multinível, que é aquele... que é os 18 passos dela, né? Os 18 passos. Coach usa muito isso. Vou fazer tal coisa acontecer na sua vida em 3 passos. Por quê? Porque você conclui uma tarefa. Cada passo é uma tarefa. Então, quando você conclui uma tarefa, bum, aquela dose de dopamina, yes, consegui, agora vamos para outra. Yes, consegui, são 18 passos. E daí você tem o grupo te dando todo o reconhecimento por ter completado tais tarefas. Isso também te dá aquela dose de dopamina. E daí você fica empolgado o suficiente para continuar consumindo esse tipo de material, comprando esse tipo de produto. E daí porque você tá naquela empolgação, você não vê que a longo prazo não é algo sustentável. A cura que ela te vendeu é uma cura fast food que não vai te alimentar pro resto da vida. E claro também que você provavelmente é incentivado a ficar longe de gente que, tipo, te derruba, gente que fala que você tá fazendo merda. Você deve ser incentivado a ficar cada vez mais com pessoas que seguem o programa. E aí, quando você vê todo mundo, você tá no ambiente... família é tóxica, todo Sim. mundo da sua família é tóxico, todo mundo. E, gente, de novo, não é à toa que os partidos, um político em especial, nessa altura do Brasil, né, nessa altura da nossa história, esteja dividindo famílias. Não é à toa que certas religiões dividem famílias, que certos grupos dividem famílias. As pessoas querem te afastar da sua família, porque quando você começa a acreditar em teorias de conspiração e coisas que são extremamente ridículas, normalmente quem tá do seu lado, a sua família e seus amigos, são os primeiros a falar: mano, parça, se acalma. Você tá falando uma loucura, você tá falando merda, você tá viajando. Para de ser louco!
Então, o líder da seita, né, o político, a pessoa que quer que você siga ele cegamente e defenda ele contra todos esses haters, essas pessoas supressoras, as pessoas que não entendem, que não têm o nível elevado de espiritualidade que você tem, que ele tem, essas pessoas são tóxicas, essas pessoas você tem que se afastar, essas pessoas são pessoas negativas. E só o grupo que reforça a sua dopamina, que reforça aquele pensamento. Que reforça aquele pensamento de seita, aquele pensamento de grupo, que é a sua nova família. Só eles estão certos. Porque, afinal de contas, o líder, ele sabe que o líder, né, o guru, ou o líder, o catalisador espiritual, ele sabe que a mídia vai chegar nele e vai falar, peraí, o que você está falando é loucura. E daí ele vai falar, olha, a mídia está me perseguindo. Eu sou uma pessoa perseguida. O que significa que eu estou fazendo algo errado, porque algo certo. Porque, afinal de contas, Jesus estava fazendo algo certo e ele foi perseguido. A gente faz isso, a humanidade faz isso, porque nós estamos no nível espiritual mais elevado e eles não. Você entendeu? Sim. Dá pra entender a loucura da Thor? É mais ou menos isso. Deu pior que deu. A gente já falou de seitas nesse podcast várias vezes e o pensamento de seita não falha. Você precisa isolar as pessoas. Então ela fala que você tem que deixar para trás a sua família tóxica, que te deu trauma em primeiro lugar, foi eles que te deram trauma. Então você tem que deixar para trás. E o que é muito, muito, assim, que dá para criticar mais ainda, né? É que algumas pessoas, quando eles vão procurar a Teal Swan, eles estão no pior nível de depressão ou de ansiedade ou de absolutamente, assim, eles estão no fundo do poço. E que é um lugar que eu e a Renata conhecemos bem. Sim, inclusive, sim. A gente já decorou até, porque a gente fica tanto lá. Eu tenho até uma boia de Bafomé ali pra mim no fundo do poço. Eu já decorei, já fiz o meu cantinho, assim, já coloquei uns pôster na parede, já comprei uma planta pra colocar no fundo do poço. Coloquei meu endereço do delivery lá. Elas que me entregam comida. Não, a gente sabe. Não, é difícil porque você vê que quando você tá no fundo do poço, e você quer sair, você tem esperança de sair, qualquer coisa que te jogarem, você puxa. Você não quer saber, você não vai demorar. Tipo, se você tá no fundo do poço e quer que alguém te tire, você vai pegar a oportunidade primeiro e pensar depois se você tá fazendo besteira ou não, né? Eu li um livro do Jordan Peterson. Fundo do poço, gente, é um lugar muito perigoso. E daí... Então, assim... Essa é a crítica contra ela, que ela pega pessoas em estados extremamente vulneráveis, vende um curso de como ter um nível espiritual melhor, meditações, cristais, porque obviamente que ela vende um cristalzinho, um tarô, um talismã, óbvio, né? Tem um merch que ela vende, camiseta. Inclusive a gente também vende, vai no patramadcriminal.com. Mas e daí o que ela faz? Ela tem um approach com atentar contra a própria vida, porque, como eu falei, ela já tentou já atentou contra a própria vida algumas vezes e ela sobreviveu, então ela tem mais capacidade que um psiquiatra para falar disso, né? Ela tem uma perspectiva que profissionais não têm. E a visão dela é uma visão que ela define como realista. O que ela fala é que a realidade precisa ser encarada nua e crua e que você precisa visualizar a sua morte, visualizar você atentando contra a sua vida e completando essa tarefa para ver como essa realidade, como você se sente em frente a essa realidade. Gente, esse negócio de enfrentar a realidade é um tema recorrente, assim, no site dela ela diz que Teal Swan não é para pessoas, na bio dela, tá? Teal Swan não é para pessoas que querem se sentir bem, é para pessoas que querem confrontar a realidade
olhar a realidade, encarar a realidade de frente e assim mudar a sua história. E ela fala de como que encarar a realidade e curar os seus traumas olhando cara a cara com o seu trauma, sabe? Tipo, olhando assim nos olhos do seu trauma e do trauma do mundo e da realidade do mundo. Bati no microfone de novo. E na realidade. Tô irritada. E daí, como você encarar os seus traumas e os traumas do mundo e encarar a realidade do mundo é a única forma de curar a humanidade, elevar a humanidade para um próximo nível espiritual e assim mudar o mundo. Então, ela... gente, ela diz que você tem que visualizar a sua morte, visualizar você completando o atentado à sua vida, para você ver se isso é o que você quer. E que a gente deve ter sempre o atentado contra a nossa vida como se fosse uma safety net. Algo que você pode fazer, um reset button da sua vida. Que tá sempre lá e que se você quiser resetar a sua vida, você pode. Nossa, esse discurso é extremamente problemático, extremamente tóxico, principalmente para quem tá no ápice da depressão, né? Porque você só quer que a dor pare e você visualizar aquilo naquele momento de fragilidade pode ser visto como uma opção viável, né? E não só pode ser visto, como algumas pessoas seguidoras de Teal Swan visualizaram e completaram essa tarefa. E realmente atentaram contra a sua vida e foram bem-sucedidas. Então, ela é extremamente problemática. Outras pessoas dizem, obviamente, que ela salvou elas do atentado à vida, porque o que as pessoas falam é que se você tiver que visualizar você atentando contra a sua vida, aquilo é tão desconfortável que você entende que você não quer aquilo realmente. Mas isso é muito perigoso se você tem uma... Tá aí o problema de você não estudar. Porque, só para dar um panorama mega rápido, quando você faz psicanálise, você tem que ter algumas horas que são estudos de caso, que é um professor que é psicanalista, e ele vai trazer para você casos que ele atendeu em consultório e como que ele tratou da situação. Por quê? Se você só tem a sua experiência de vida... Gente, o ser humano é extremamente subjetivo e é cheio de nuances. O que funciona para ela não vai funcionar para mim, porque nós não somos a mesma pessoa, a gente não tem as mesmas experiências. Então, quando você estuda isso, você vai ter estudos de caso de psicanalistas reais e estudos de caso famosos da literatura, da psiquiatria e da psicologia. Tipo o caso da Ana O do Freud, que é um caso super icônico. Você vai ter casos de crianças que eles só colocam a letra do nome e tal, né? Então você estuda casos pra você aprender como lidar. Se ela tá usando só... Provavelmente ela deve ter se imaginado, achou horrível e não quis, porque no fundo não conheço ela pra fazer um diagnóstico, mas eu imagino que ela seja uma narcisista. Muito narcisista é assim. Ela deve ter pensado, que horror, não vou fazer. E pra ela, nossa, gente, isso é tão fácil, vou falar isso pra todo mundo. Exatamente. E agora essa é minha religião. E assim, gente... É igual o povo que perde muito peso e daí fala, gente, eu fiz isso, é só fazer isso que você vai perder peso também. Sem saber que muito do problema que as pessoas têm, que a gente tem com peso, eu particularmente me encaixo nessa categoria, é um problema que não é um problema de perder peso físico, é um problema mental. O meu problema com peso é ridiculamente mental. Assim, é uma coisa que o meu peso e a minha saúde mental estão completamente ligados. Então não é simplesmente falar, gente, eu fiz essa dieta e deu certo, então faça essa dieta. E a gente tem alguns influencers no Brasil que fizeram carreira assim também. Pois é. Enfim. E daí, como eu falei, alguns seguidores realmente atentaram contra a sua vida e foram bem-sucedidos, infelizmente. E aí, você vai responsabilizar quem? Ela não fez nada, ela não falou pra você ir lá e atentar contra a sua vida. Ela só te deu a opção, a narrativa dela criou, né, uma narrativa na sua cabeça, mas isso daí não é responsabilidade dela, nada é responsabilidade dela. E outra coisa que ela fala é que ela é extremamente qualificada para falar disso, e daí vem
a outra parte que é extremamente controversa e problemática dela. Ela fala que ela é extremamente qualificada para falar sobre trauma e sobre saúde mental e espiritualidade porque ela sofreu abuso sexual, físico e espiritual. E no site dela diz que o abuso dela fez com que ela ganhasse uma nova perspectiva, porque o fato dela ter conhecido o pior do abuso humano fez com que ela saiba o quão ruim as coisas podem ficar e que, portanto, ela consegue se conectar com as pessoas que sofreram tais abusos de uma forma mais pessoal e que isso mudou. Então, ela chama o abuso dela de the gift of my abuse. Tipo, o presente que foi o meu abuso é que eu agora tenho a percepção da condição humana como um todo, não da parte boa só, mas também da pior parte da condição humana. Ok. E qual que é esse abuso que ela passou? O abuso que ela passou, essa moça, ela nasceu em Santa Fé, New Mexico, em 84, no auge do pânico satânico. E o abuso que ela passou foi o seguinte: ela nasceu com habilidades extrasensoriais. E ela foi levada, os pais dela não entenderam as habilidades dela, e ela foi levada a vários psicólogos e psiquiatras e terapeutas que diagnosticaram ela com esquizofrenia, borderline, bipolar. Até aí parece ser bem... não parecem ser diagnósticos impossíveis de dar para ela, mas tudo bem. Basta ver o complexo messiânico dela. Mas daí ela tomou vários medicamentos e nada resolveu. E daí os pais dela, desesperados, resolveram entregar ela para um mentor. E esse mentor era líder de um culto satânico. E ele era extremamente narcisista, extremamente sádico, e ele abusou sexualmente, fisicamente e espiritualmente. As coisas que ela fala que eles fizeram são de um absurdo. Tipo, para você ter uma ideia, parece... Eu não consegui ver ela falando disso, porque eu não consegui passar por todos os vídeos dela, porque é difícil de assistir. É, tipo, pra qualquer pessoa que tem um cérebro, é bem difícil. Mas, aparentemente, ela foi costurada, com 8 anos de idade, ela foi costurada dentro de um cadáver por horas por essa pessoa, esse mentor dela, que era líder de um culto satânico. Tem algum tipo de comprovação de que ela foi mandada para algum mentor quando ela era criança? Ou você vai chegar lá e Então, o que é engraçado para algumas pessoas é que enquanto toda essa Thor satânica estava acontecendo com ela estava sendo extremamente bem sucedida na escola, ela tinha notas boas. Ela estudou numa escola, não, ela tem registrado na escola, ela não foi... Sim, ela era esportista na escola e ela fez uma carreira de modelo, segundo ela. Tudo isso enquanto ela sofreu abuso. Então, algumas pessoas não conseguem ligar o timeline do abuso e falar como é que isso bate com você sendo extremamente bem-sucedida. Na escola. E que horas que aconteceu o abuso? Pois é. Então, assim, só que eu vou fazer um parênteses. Eu não vou falar que ela tá inventando que ela sofreu abuso, porque, assim, a gente sabe que tem muita gente que sofre abuso e até para mascarar esse abuso que sofre em casa é extremamente bem-sucedido em outras áreas. Porém, não existe nenhuma evidência de que ela foi modelo ou que ela estava num culto satânico. Porque se ela foi mandada para um mentor, deveria ter alguma documentação, porque você pode passar guarda temporária para alguém. Então, tipo, sei lá, se seus pais estão com problema e você é mandado para casa da sua tia vai ter sua guarda temporária, ela que vai ter que ser responsável para ir nas suas reuniões de pais e mestres da escola, ela que tem que prestar contas da sua educação. Então, algum registro dela morando com outra pessoa deveria ter, o que obviamente não confirma nem desmente o abuso. Mas seria uma evidência que corroboraria a história dela, né? Pois é, e eu não quero desmentir que ela tenha sofrido algum tipo de abuso, porque a gente nunca sabe, e muitas mulheres sofrem abusos, muitas meninas sofrem abusos, e ela é uma pessoa extremamente linda,
muito bonita, o que ajuda ela a vender toda essa imagem de Messias, porque a gente tem que começar a se perguntar, gente, se as coisas que a gente acredita é porque é verdade ou porque foi uma pessoa bonita que falou pra gente. Porque a gente acredita em tudo que gente bonita fala. Então, questiona em tudo que eu e a Renata fala, porque a gente é muito bonita. Sim, é verdade. E assim, claramente... claramente vocês podem ser influenciados por isso. É verdade. Mas, tipo, o problema, eu não tô desmentindo que ela tenha sido abusada, mas esse negócio de ela ter sido abusada por um líder de culto satanista é uma coisa muito pânico satânico. E a terapeuta dela, quando ela era criança, era uma mulher chamada Barbara Snow, que é uma terapeuta conhecida nesse contexto de pânico satânico por tratar crianças com memórias reprimidas, que a gente sabe que não existe e que a gente sabe que é fonte de memórias falsas. A gente já falou de pânico satânico nesse podcast, inclusive alguns dos nossos primeiros episódios, eu acho que é o episódio 5 ou 6, é sobre pânico satânico na década de 80. Mas vale relembrar o que é. É um pânico moral em que os Estados Unidos, principalmente, eles ficaram... E que a gente tá vendo acontecer no Brasil hoje, tá? Eles ficaram, assim, enlouquecidos, achando que cultos satânicos, seitas satânicas estavam espalhadas pelos Estados Unidos, o que o FBI concluiu que não é verdade, porque o FBI estava chegando em cidades menores nos Estados Unidos para investigar casos, e a polícia local estava falando que era, tipo, um culto satânico fez isso, cometeu esse crime. Então, aconteceu tanto que o FBI fez um grande estudo na nação inteira e eles concluíram que aquilo nunca foi verdade, nunca existiu um culto satânico estuprando, assediando, abusando sexualmente de crianças. Mas isso eles começaram a linkar pedofilia e satanismo e, enfim, deu no que deu. O abuso de crianças, inclusive, né? tem um filme com a Emma Watson que conta desse período. É sobre o pânico satânico. Gente, tem vários documentários, inclusive aqui no YouTube. A gente já falou sobre o caso do West Memphis 3, né? O trio de West Memphis, em que eles foram condenados pelo assassinato de 3 crianças. Basicamente, a alegação da promotoria é que eles eram satanistas. Então, assim, o que aconteceu muito nessa tour do pânico satânico é que terapeutas falavam que iam sob hipnose ou sob sessões de terapia longas, começaram a falar que essas crianças estavam com memórias reprimidas de abuso sexual ou de ritual satânico cometidos contra elas. Eles tentavam desenterrar essas memórias, esses traumas, e o que acabava acontecendo é que eles, ao invés de desenterrar memórias reais, eles acabavam implantando falsas memórias nas crianças. E essas crianças que passavam por esse tipo de terapia, todas tinham mais ou menos a mesma narrativa. Existia um grupo satanista, eu vi o diabo estava lá, eu fui estuprada pelo diabo, eu fui abusada pelo diabo. E é muito a narrativa da Teal Swan, e a terapeuta dela foi uma terapeuta que usava, né, essa teoria de memórias reprimidas para tratar crianças. Então, pode ser que o ritual satânico pelo qual ela passou seja nada mais do que falsas memórias. Isso não quer dizer que ela não tenha sofrido de abuso, mas isso quer dizer que ela não é nem um pouco qualificada para tratar o abuso de ninguém, para tratar o trauma de ninguém. Então, mais uma vez, tomem muito cuidado com coisas que vocês ouvem na internet. E fica o questionamento: é verdade ou foi só uma pessoa bonita que te falou? E essa é a história da Teal Swan, que tá aí fazendo vídeo ainda no YouTube, vendendo curso. O site dela tá aqui embaixo, porque foi usado como fonte para esse episódio. E é isso, gente. Eu fico muito irritada quando a pessoa acha que mano, você seria operado por um médico por um cara que não tem diploma de medicina, mas diz que vai te operar? Eu duvido.
Por que você negligencia a sua saúde mental se submetendo a fazer tratamento psicológico com alguém que não tem informação? Qual que é a gente vê tanto do impacto da saúde mental, muitos dos crimes que a gente traz são decorrentes de problema de saúde mental, né? Por que a gente é, às vezes, tão negligente com quem cuida da nossa mente, mas se é pra gente fazer uma cirurgia, alguma coisa com o nosso, tipo, com o corpo, a gente... Por que a gente é tão mais preciosista com o corpo do que com a nossa mente? Sendo que, se os dois forem negligenciados, a gente pode acabar morrendo. Pois é. Então, fica A minha mãe me sugeriu medicina ortomolecular pra ajudar na minha depressão. Tipo, eu tenho um trauma de infância, mas, hey, vitamina E. É isso que eu preciso. Nossa, muito bem contado, gostei. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa mulher. É bom saber pra ficar longe. Se eu ver alguma coisa dela, eu falo, não. Vale lembrar que ela ainda é uma pessoa ativa, ela não foi acusada de nenhum crime, absolutamente nada do que ela fez é criminoso, é extremamente imoral, mas não é criminoso, e a gente não tá fazendo isso pra meter pau nela ou em qualquer outra pessoa que use dessas... que venda curso, ou que tenha o seu trabalho na internet, ou nenhuma pessoa que seja bonita, mas a gente tá aqui só para falar porque a gente gosta de levantar esse tipo de assunto, esse tipo de tema para educar e debater o que é moral e o que não é. Então, tomem cuidado com a saúde mental de vocês, com o que vocês usam para curar essa saúde mental, para tratar essa saúde mental, e com o que as pessoas estão tentando te vender. Sim, gente, pense, cuida da sua mente como você cuida do corpício. Nossa, eu preciso... Não posso fazer isso, não. Que o meu corpo eu cuido com Coca-Cola e Monster, então eu tô precisando... Bem, se você não tiver a dieta da Natália, cuide da sua mente como você cuida do seu corpício. Ou pelo menos faça o melhor que dá. Isso. E segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. E seja bom. E busque conhecimentos. E adeus. Adeus.